O que eu estava falando anteriormente era sobre as técnicas, né, de aferir carga máxima para determinado movimento, para determinado exercício ou atividade. Isso não é algo que a gente utiliza muito na prática dentro da físio, talvez mais para áreas que estão relacionadas ao treinamento físico, então não é algo que a gente precisa abordar neste momento. Mas, geralmente, para uma fase final de tratamento, é importante a gente saber calcular as cargas máximas, né? Para poder calcular as cargas submáximas de treinamento que a gente vai oferecer para esses pacientes. Então, basicamente, eu coloquei ali uma fórmula, essa é importante vocês saberem. Deixa eu voltar aqui, que é a fórmula de Britsky. Essa daqui, fórmula de Britsky, onde você consegue corrigir os valores de uma carga em um determinado exercício. Dentro dessa, vamos tentar aqui pelo Google Meet. Vamos ver. Pessoal, aqui do... Professora, tá travando muito. Vamos ver. Aqui, pessoal, do meu áudio do celular, fica bom ou não? Vou tirar este. Aí, tá bom assim? Aqui ficou melhor, gente, de me ouvir? Aqui pelo celular, talvez ficou melhor. Ficou muito baixo o meu áudio? Peraí, deixa eu pôr o fone, então. Aí, talvez assim fique melhor. Me digam aí, só me dê um feedback aí se ficou bom. Sensacional, muito bem. Então, vocês me veem aqui por essa câmera e eu vou continuar passando aqui para vocês, tá? Então, basicamente o que eu estava falando para vocês é que existe esta equação de Britsky que vocês conseguem corrigir o valor de uma carga que esse indivíduo fez. Por exemplo, conseguiu fazer lá em um determinado exercício uma carga de 50 quilos e ele conseguiu fazer 5 vezes, 5 repetições, vocês conseguem, através dessa equação, determinar qual é a carga máxima para ele conseguir fazer em uma contração voluntária máxima esse exercício. Então, bem importante vocês terem conhecimento que existe esse tipo de fórmula matemática que vocês podem utilizar. Então, vamos lá para os nossos testes muscular manual, que a gente faz com aquela graduação, lembra, de 0 a 5, para avaliar a força dos nossos músculos. Aqui a gente vai ver cada músculo, cada segmento. Porém, o mais importante mesmo, pessoal, o mais importante mesmo que vocês têm que ter em mente, basicamente saber a função do músculo, qual é o movimento que esse músculo realiza, e para saber como você vai testar ele. Então, não precisam se prender
somente a esses que eu vou passar aqui para vocês. Mas nós temos o quê? Nós temos aí essa possibilidade de avaliar os músculos. Se a gente souber a função que eles fazem, a gente vai lá e consegue avaliar, tá? Então, aqui a gente vai passar todas essas figuras foram retiradas lá do livro do Kendall, Provas e Funções. Então, basicamente, é isso que a gente vai visualizar agora, tá? Então, nós temos o quê? Testes para mensurar a força de extensão cervical. Basicamente, o paciente vai estar ali em decúbito ventral, com a parte da cervical e da cabeça para fora da maca. E com isso, você vai posicionar a sua mão de uma forma a estabilizar a cervical desse indivíduo. Então, pode ser apoiando com a mão no mento, né, na parte do mento aqui, na parte do queixo do indivíduo. E a outra mão, a que vai fazer a resistência, você vai colocar na parte atrás da cabeça, que é o movimento que você vai pedir para ele fazer a extensão da cervical, beleza? Feito isso, lembra lá que o grau 5 consegue fazer contra grande resistência, grau 4 consegue fazer contra uma resistência mais leve, e grau 3 consegue fazer contra a gravidade. Cadê? Vamos passar. Próximo, flexão cervical. O paciente vai estar em decúbito dorsal e você vai fazer a resistência na parte anterior aqui da fronte desse paciente. O movimento que você vai solicitar o de flexão da cervical dele e aí você vai também graduar de 0 a 5, se ele consegue vencer uma grande força, vencer uma força mais leve, ou vencer a gravidade, ou lá dos graus 2, 1 e 0, se tem contração aparente ou se não tem nenhuma contração. Extensão de tronco. E aqui nós temos 2 tipos de teste que a gente pode fazer, tanto no de extensão quanto de flexão de tronco, tá? Então, nós temos o teste de força, que é exatamente esse que está descrito. O teste de força, ele vai ser lá, paciente em decúbito ventral, com as mãos apoiadas atrás da cabeça. O fisioterapeuta vai estabilizar o tronco, sustentando, segurando ali os membros inferiores na maca, e esse indivíduo vai fazer a extensão do tronco. Também você vai avaliar, se ele consegue fazer contra uma resistência, e a resistência vai ser imposta sobre a parte dorsal ali, sobre a parte das costas desse indivíduo, tá? Outro tipo de teste que pode ser feito é o teste de resistência desta posição. E aí, isso é feito com o paciente mais na beirinha lá da maca, e esse paciente vai ficar mais na lateral aqui, ó. Pense que a maca vai acabar aqui no quadril desse indivíduo. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma cadeira aqui, né, no lugar dessa região. Este indivíduo, ele vai manter essa posição de extensão ou de sustentação do tronco, ele vai manter por 1 minuto, ou o tempo que ele conseguir, no caso, e você vai anotar por quanto tempo ele resistiu à manutenção da extensão do tronco. Então, para este teste, esse indivíduo ele precisa ter uma boa estabilização aqui de membro inferior, tá? Então, o fisioterapeuta tem que estar sustentando ou pode utilizar faixas rígidas para ajudar na estabilização do membro inferior, porque pensem que toda a parte aqui a parte mais
de tronco e cervical vai estar suspensa para fazer o teste de resistência, tá? Então, resistência de 1 minuto e força de extensão do tronco. São os 2 testes de força e resistência muscular que a gente tem nesta posição. Já o de flexão de tronco, a gente vai avaliar basicamente um abdominal, né? Então, a gente tem lá paciente endocúbito dorsal, os 2 membros superiores do lado do corpo, ao lado do tronco dele. Esse paciente vai fazer o movimento de flexão, ou seja, levantar o tronco. E aqui a gente tem a resistência, ela pode ser aplicada nessa parte do tórax do paciente e não pode ser aplicado lá na cabeça, porque senão a gente vai estar avaliando a força dos membros, a força mais dos músculos da cervical, né? Então, a resistência tem que ser aplicada no tórax desse indivíduo para ele fazer a excursão. Outro teste que pode ser feito nesta mesma posição é o de resistência, que é ele manter a posição de flexão por 1 minuto. E aqui a gente tem 3 graduações. Olhem aqui na minha tela, deixa eu voltar aqui para minha tela para eu mostrar para vocês. Aí. Então vamos lá. A gente tem 3 graduações para esse teste de resistência muscular abdominal, tá? Então nós temos 3 posições dos braços que vão gerar a graduação da dificuldade deste teste. Temos o que facilita o teste, braços esticados lá para frente, vou vir aqui mais para trás. Braços esticados e esse paciente vai manter a flexão, né, do tronco com os braços esticados. Com os braços cruzados, aqui, tá? Por quê? Porque a gente, quando o braço está esticado, o peso tá distribuído, então tá favorecendo a biomecânica de sustentação. Quando a gente traz a carga para mais próximo da parte distal dessa alavanca, a gente aumenta o braço de resistência, né? Tem mais peso para a ponta que está sendo resistida nesta alavanca. Então, grau 2 e grau 3, mãos atrás da nuca, tá? Na sustentação que a gente traz o peso de membro superior para esta região mais distal do ponto de vista da alavanca, beleza? Então, temos esses 2 testes que podem ser feitos aqui, teste de força e teste de resistência com 3 graduações, tá? Voltamos aqui para o nosso slide. Muito bem. Teste de flexão lateral para indivíduos que possa ser interessante. Mesma posição do teste de abdominal, porém, você vai resistir ao movimento de rotação desse tronco, tá? É importante estabilizar o quadril desse paciente, estabilizar o quadril para que ele não use o apoio do membro inferior como alavanca para rotação. E a resistência vai ser feita sobre os ombros, tá? Resistência feita sobre os ombros ou sobre o tórax, quando for cabível neste momento. Vamos para membro superior agora. Testes de membro superior. Lembrem-se do que eu falei para vocês, tá? Não se prendam a esses posicionamentos, a essas orientações que são lá do Kendall. Sabendo qual é a função do músculo e qual movimento esse músculo faz, que vocês querem testar, basicamente é isso que vocês vão fazer para avaliar, tá bom? É saber qual é o movimento que o músculo faz e fazer a contrarresistência desse movimento. Então, para a flexão do ombro, que vai testar aqui fibras do deltoide anterior, fibras do supra e do coracobraquial.
Lembra que o coracobraquial é um músculozinho aqui da parte mais interna do ombro que liga o processo coracoide com o húmero, tá? Então, o paciente vai estar lá sentado com flexão de 90 graus de ombro e, basicamente, você vai aplicar uma resistência na parte distal do braço, que é antes do cotovelo, tá? E tem que manter a estabilização deste ombro. Então, vai usar esta outra mão aqui, uma mão vai ser avaliadora, a outra é estabilizadora, para ajudar a estabilização deste ombro, tá bom? Vai verificar a graduação de 0 a 5, qual é a força que esse indivíduo consegue fazer dentro deste exercício. Sempre a gente vai comparar com o membro contralateral, tá? Lembra que uma diferença de 20% da força que esse indivíduo faz já é indício de algum problema, tá? Já é uma redução muito importante da força muscular quando comparada com o outro lado. Então, 20%. E aí, o que é importante? É importante a gente ter uma boa sensibilidade para sentir quando esse indivíduo apresenta essa diferença, tá? Quando a gente aplica uma pressão, tem que ser uma pressão treinável, né, para fazer esse tipo de teste, tá? Então, tem que... É subjetivo porque a gente não consegue mensurar de uma forma, de uma escala numérica. Então, neste caso, tem que ser realmente aí bem treinável, tá? Comparou com o outro lado, graduação de 0 a 5. Extensão do ombro, o paciente vai estar deitado, pode ser sentado também, tá? Para fazer a extensão do ombro, desde que tenha espaço para que isso seja feito, né? Para fazer o movimento de extensão do ombro. Decúbito ventral ou sentado, mesma coisa, tem que estabilizar o ombro para fazer esse movimento. E a resistência tem que estar acima do cotovelo, na parte mais distal do braço. Também compara com o outro lado, graduação de 0 a 5. A abdução do ombro vai estar avaliando fibras do deltoide médio e fibras do supraespinhoso. É extremamente importante em pacientes que chegam com queixas de lesão de ombro, queixas de cervical. Importante ver a graduação de força, especialmente do supraespinhoso, que faz parte aí do manguito rotador, complexo que vai estar envolvido provavelmente com as lesões de ombro, tá? Então, extremamente importante é avaliar este movimento. Paciente sentado, em pé pode-se fazer também, porém é legal ter uma diferença de altura entre o fisioterapeuta e o paciente que vai ser avaliado, para que a alavanca fique adequada para a gente fazer esta estabilização do ombro. O paciente vai fazer um movimento de abdução, ou seja, levar o braço para cima, resistindo à posição da mão, que vai fazer a resistência, mesma posição acima do cotovelo, na parte mais distal do braço desse indivíduo, tá? Graduação de 0 a 5, compara com o outro lado para aferir o que está acontecendo aí com a força muscular destes músculos, né? Deltoide e supraespinhoso. A abdução horizontal também pode ser feita. Abdução horizontal ali, ó, paciente em decúbito ventral, vai estar com o braço para fora da maca, com a parte do antebraço para fora da maca. E, basicamente, você precisa estabilizar o ombro deste indivíduo e mensurar, colocar a mão na face anterior
do braço desse indivíduo, também na posição acima do cotovelo, na parte mais distal do antebraço. E solicitar um movimento de abdução horizontal, beleza? Compara com o outro lado, graduação de 0 a 5. E adução horizontal também, mesma coisa, vai estar avaliando o peitoral. Este é feito em decúbito dorsal desse indivíduo. O paciente vai ficar com o braço flexionado, né, o cotovelo flexionado, e a gente vai pedir para ele fazer um movimento de adução horizontal do ombro, tá? A resistência também é aplicada na face interna do braço, resistindo o movimento de adução horizontal. Compara sempre com o outro lado, graduação de 0 a 5. Rotação interna e externa. Então, rotação externa. Lembre-se, não sei se vocês já pegaram essa manha aí lá na época da anatomia, ou da cinésio, né, também. Rotação externa, então RE, quem faz é o redondo menor e o infraespinhoso. Rotação interna, quem faz é subescapular, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Rotação externa, paciente decúbito dorsal, vai estar com o ombro abduzido a 90 graus e o cotovelo também a 90 graus. Mesma posição, rotação interna, a gente vai testar o movimento de rodar para trazer próximo do eixo 0, para trazer próximo da posição vertical. E a rotação interna, o contrário, a gente vai tentar trazer este braço para a rotação interna, ou seja, reduzindo o ângulo da rotação, certo? Compara sempre lá com os dois lados, graduação de 0 a 5. Então, a mesma posição que faz a rotação externa, faz a rotação interna do ombro, só muda o sentido da rotação, beleza? Flexão de cotovelo, vai estar avaliando aí bíceps e outros músculos envolvidos com a flexão de cotovelo, como braquial e braquiorradial. Paciente sentado, pode ser com paciente deitado também. Vamos estabilizar o ombro e a resistência vai ser aplicada na face distal do antebraço, antes do punho, né? Acima do punho. Basicamente, então, solicita o movimento de flexão do cotovelo, faz a graduação de 0 a 5 e compara com o outro lado. Extensão do cotovelo. Extensão do cotovelo ela pode ser feita dependendo de onde você está posicionado, pode ser com um paciente deitado de decúbito ventral, o ombro abduzido a 90 graus e o antebraço para fora da maca, por exemplo. Pode ser feito com o braço apoiado numa superfície, também pode ser feito. Então, depende de onde você está. Pode ser feito como está demonstrado aqui na tela, paciente sentado, com o braço suspenso ali a 90 graus. Importante estabilizar o cotovelo, estabilizar a articulação ali do cotovelo, e a resistência vai ficar lá na parte distal do antebraço, acima do punho. Pede um movimento de extensão, partindo lá de 90 graus da flexão do cotovelo.
Mensura de 0 a 5 e compara com o contralateral. Supinação do antebraço. Lembra que a gente viu esses movimentos lá na goniometria? São basicamente os mesmos movimentos da goniometria, tá? Supinação do antebraço pode ser feito lá com o paciente com o braço apoiado em cima de uma superfície, ou com o braço suspenso, com o paciente sentado. Depende de onde vocês vão estar avaliando esse indivíduo. Começa sempre com a posição máxima da supinação. Tem que estabilizar também o antebraço, então estabiliza ali o cotovelo ou o antebraço, dependendo de onde você está avaliando. O braço de alavanca vai estar posicionado sobre o antebraço, onde você achar que é mais conveniente. Geralmente, na parte mais distal, mais próxima do punho desse indivíduo. E aí vai solicitar o movimento de rotação ali, da supinação, ou seja, trazer da palma da mão rodando para o sentido de pronação, tá? E o contrário também. Para avaliar a pronação, a gente parte de uma posição de pronação, que é toda a rotação do antebraço, mesma coisa, o antebraço estabilizado ali, o cotovelo. O braço de resistência também vai estar posicionado na parte mais distal, e aí você solicita o movimento de rotação indo em direção à supinação. Graduou de 0 a 5, compara com o outro lado. Flexão de punho e extensão de punho também vão ser basicamente aí testar aí na flexão o flexor radial e o nardocarpo. Posição do paciente vai ser sentado ou deitado, ou com o braço suspenso em cima de uma superfície, ou com o braço apoiado em cima de uma superfície, desculpe. É importante estabilizar o antebraço, e a resistência vai estar sobre a palma da mão desse indivíduo. Importante aqui avaliar, tentar neutralizar a força de flexão dos dedos, que vai ajudar no movimento da flexão do punho. Você pode ver que aqui na imagem, o desenho ele mostra que os dedos do indivíduo eles estão neutralizados para fora do braço de alavanca, que está bem mais na parte da palma da mão, tá? Faz o movimento, solicita o movimento, graduou de 0 a 5 e compara com o lado contralateral. Extensão de punho, mesma coisa. O braço de alavanca vai estar na parte do dorso da mão e solicita também o movimento de extensão, gradua, compara com o lado contralateral. Dos dedos, tem as suas particularidades, mas basicamente vai ser contra-resistir ao movimento dos dedos, tanto de flexão, quanto de extensão, quanto de abdução, quanto de adução dos dedos, tá? Então, estão aqui os movimentos para avaliar os dedos. Vamos para membro inferior. Então, lembrem mais uma vez. Tá travando bastante aqui para mim, até no meu celular tá dando uma travada, pessoal. Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Sim, então beleza. Então lembre-se sempre, sabendo qual é a função do músculo, não precisa seguir essas normativas, essas instruções do Kendall, basta saber qual é a função do músculo que vocês conseguem avaliar qualquer movimento. Então, para a flexão do quadril, a gente tem lá ilhopsoas,
sendo o principal músculo de ação da flexão do quadril. Então, é avaliado com o paciente sentado, com os membros suspensos, porque se esse indivíduo tiver com o pé apoiado, ele vai usar esse apoio para auxiliar no braço de alavanca dele. As mãos apoiadas na lateral também auxiliam na estabilização do tronco. Então, a resistência vai ser aplicada na parte mais distal, acima do joelho, e o indivíduo vai fazer um movimento de flexão do quadril, ou seja, trazendo a articulação do joelho para cima. Graduou de 0 a 5, compara com o lado contralateral. Este exercício, este teste, ele vai ser bastante importante em indivíduos que chegam para a gente com lesão, com queixa de dor lombar. A dor lombar, ela vai ter uma correlação bastante importante com o desequilíbrio de abdominais, quadrado lombar, ilho-psoas e quadríceps. Então, esses 4 músculos estão envolvidos com as queixas de lombalgia, de dor lombar. Então, são músculos que precisam ser avaliados e, se tiverem em desequilíbrio de tensão, precisam ser adequados para melhorar esta dinâmica da lombar deste indivíduo, certo? Então, ilho-psoas, extremamente importante, porque é um músculo que sai lá, a origem dele é lá na lombar e ele vem se inserir aqui na face anterior do ilíaco. Então, ele é um músculo que está extremamente, intimamente ligado com as queixas lombares, extremamente, geralmente ele está muito tensionado em pacientes que chegam com a queixa lombar. Então, já avalia ele. Chegou com queixa lombar, avalia ilho-psoas, tá? Se tiver muito tenso, tem que dar uma relaxada ali no músculo, tá? Testou flexão do quadril, vamos para um outro teste, que não sei se vocês conhecem o teste, chamado Fabry. Foi desenvolvido por um cara chamado Patrick, mas o sobrenome dele não é Fabry. Fabry é a junção aqui, né, das palavras flexão, abdução e rotação externa do quadril. Então, quando vocês verem, que a gente vai passar ainda pelos testes especiais, quando vocês verem o teste de Patrick Fabry, Patrick é o nome do cara, Fabry é F-A-B-R-E, flexão, abdução e rotação externa do quadril. É um teste bem importante porque ele avalia comprimento muscular, ele avalia força muscular e ele avalia presença de pontos dolorosos, então também é um teste provocativo, muito famoso e muito utilizado dentro da fisioterapia. No caso, este teste ele pode ser feito com o paciente em decúbito dorsal, então o paciente pode estar deitado ou, neste caso, sentado com o joelho a 90 graus. A gente vai estabilizar lá no tornozelo deste paciente e vai aplicar resistência na face lateral do joelho, porque o movimento que ele vai fazer é de abdução do quadril. Então, ele vai afastar o joelho da linha média, tá? Sim, muito bem, Letícia. Esse teste do Patrick Fabry, ele é utilizado, dependendo da resposta, da localização da dor deste indivíduo, ele vai te dar um diagnóstico. Então, por isso, ele é muito versátil, por isso que ele é extremamente utilizado na fisioterapia para queixas de membro inferior. Então, ele pode acusar desde dor lá da sacroiliaca,
até queixas aqui da própria articulação do quadril, queixas musculares de comprimento muscular ali do sartório, por exemplo, né, que é o que a gente está avaliando ali, comprimento muscular, força muscular, o que mais? Basicamente isso, né? Então ele avalia um combo de movimentos e de acometimentos neste indivíduo, tá? Pediu para ele, então, flexão, abdução e rotação externa do quadril, afastou o joelho da linha média, testa a graduação de 0 a 5, compara com o lado contralateral. Extensão do quadril. A extensão do quadril, ela vai ser avaliada nos músculos de glúteo máximo. Lembram lá dos 3 glúteos, gente? Glúteo máximo faz a extensão do quadril. Glúteo médio faz a estabilização lateral do tronco. Então, quando a gente joga o peso, por exemplo, na deambulação, jogou o peso para uma perna só, quem está segurando a nossa inclinação pélvica é o glúteo médio, tá? Então, na extensão do quadril, glúteo máximo e músculos posteriores da coxa. O paciente vai estar em decúbito ventral, barriga para baixo, e você pode avaliar, dependendo do braço de alavanca que você quer avaliar, você pode avaliar esse indivíduo com o joelho fletido a 90 graus, e aí você vai estar isolando os músculos de todo o comprimento do membro inferior, ou você pode fazer a avaliação com o joelho estendido, e aí fazer com o braço de alavanca lá na parte distal, próximo do tornozelo. Quando você avalia com esse maior comprimento de alavanca, lembre-se que você está inserindo as forças de semimembranoso e semitendinoso do membro inferior, da parte posterior da coxa, né? Então, está avaliando músculos posteriores da coxa também. Quando você isola e utiliza ali o joelho em flexão de 90 graus, você isola e está avaliando basicamente glúteo máximo, tá certo? Neste aqui também pode ter um acometimento aí, pode ter uma redução da mobilidade por queixa lombar, porque este movimento exige uma extensão da lombar também. E então pode ser, se o teu indivíduo chegou com uma lesão, com uma queixa aí de dor lombar, pode ser que ele tenha alguma redução, algum prejuízo no desenvolvimento deste teste. Então tem que ser avaliado todo o componente neural também associado a esta avaliação musculoesquelética. A abdução do quadril vai ser feito com o paciente em decúbito lateral. Lembrando que aqui a gente avalia glúteo médio. Lembra que eu falei que o estabilizador da pelve, quando a gente fica em uma perna só, é o glúteo médio. Paciente em decúbito lateral, o braço de alavanca pode ser na face lateral do joelho. Quanto mais distal, quanto mais próximo do tornozelo, maior vai ser a resistência que esse indivíduo vai sofrer para fazer esse movimento, tá? Para estabilização, a gente utiliza a perna que fica sobre a maca com o joelho flexionado. Aqui não tá tanto, né? Não tá tão flexionado, mas para estabilizar, deixa o joelho mais flexionado, certo? A adução do quadril, a gente pode fazer com o paciente em decúbito dorsal. Vai avaliar ali a força de adutores, pectíneo e grácil. Este teste ele é extremamente útil para indivíduos, por exemplo, que jogam futebol, que geralmente tem
tem aí algum acometimento de adutores, também em atletas de rugby ou em atletas de basquete e vôlei, que tem muito salto unilateral. Também em surfistas, que fazem muita rotação interna do quadril. E quem mais? Deixa eu ver. E, enfim, sempre pensando no gesto do lado desportivo ou no gesto de trabalho desses indivíduos, adutores estão extremamente relacionados com atletas que fazem ou salto unilateral ou muita força de adução, como no caso do futebol e do surf, tá? Então, temos aqui paciente decúbito dorsal, a gente vai tentar estabilizar ali na parte do quadril, braço de resistência na face medial do joelho, ou quanto mais próximo do tornozelo, maior o braço de alavanca, maior é a resistência com a qual esse indivíduo vai precisar lidar no seu braço de alavanca. Tá? Maior é a força que ele vai ter que resistir. Graduou de 0 a 5, compara com o lado contralateral. Rotação interna e externa do quadril. Então, rotação externa, vamos estar avaliando também um músculo bem importante nas queixas de dor lombar, que é o piriforme. Piriforme também está muito ligado com o trajeto do nervo ciático, o nervo que sai lá da lombar e inerva todos os músculos de membro inferior. Então, temos aqui teste de rotação externa, vai avaliar a força muscular destes músculos relacionados à rotação externa, obturadores, gêmeos, piriforme, quadrado e glúteo máximo. Também a rotação, ela vai ser, o braço de alavanca dela vai ser lá no tornozelo, o paciente está sentado com os membros suspensos e precisa estabilizar ali na região do joelho, mas o braço de alavanca está lá embaixo, na região do tornozelo, tá? E na rotação interna, que a gente vai estar avaliando o glúteo mínimo e tensor da face lata, também estabiliza na região do joelho, mas o braço de alavanca está lá embaixo no tornozelo, tá? Solicita movimento de rotação interna, ou seja, o tornozelo vai para fora, e na rotação externa, tornozelo vai para dentro, tá? Graduou, comparou com o lado contralateral. Flexão do joelho, muito simples, decúbito ventral. O paciente vai fazer o movimento de flexão, estabiliza ali na parte posterior da coxa e o braço de alavanca lá no tornozelo. Extensão do joelho, mesma coisa, paciente sentado, o braço de alavanca vai estar lá no tornozelo e a gente precisa estabilizar o joelho, tá? Então, extensão, a extensão do joelho, ela pode ser feita também com o paciente em decúbito dorsal, desculpe. Porém, aí você tem que sustentar a perna desse paciente, né? Você tem que sustentar pela face posterior ali na fossa poplítea. E ele vai fazer um movimento de extensão com o membro suspenso. É um jeito também, não é muito prático de se fazer, mas dependendo da posição que o paciente está, você já aproveita a posição para testar o quadríceps também, tá? Lembrando que pode estar relacionado lá com o desequilíbrio muscular da lombalgia, tá bom? Vamos lá para tornozelo. Tornozelo, a gente tem movimentos de dorsiflexão, plantiflexão, inversão e eversão.
Então, a gente testa movimentos combinados, tá? Para testar a força de tibial anterior. Tibial anterior é o músculo que está bem aqui na face anterior da perna, e é uma queixa bem comum de indivíduos que são corredores. Então, pode ter um desequilíbrio, uma perda de força muscular aí em indivíduos que fazem corrida, amador ou atleta, enfim, maratonista, a gente tem bastante aqui na região. Então, pode estar com uma redução da força aí, ou alguma queixa dessa face anterior aí. Vai ser avaliado com paciente sentado, membro superior, membro inferior suspenso, e você precisa estabilizar a parte superior do tornozelo e resistir ao movimento de dorsiflexão. Lembra que a dorsiflexão é trazer o dorso do pé para cima, tá? Então, é trazer a ponta do pé para cima com a inversão. Com a inversão do pé, você vai estar avaliando o tibial anterior. Flexão plantar, que é empurrar o pé para baixo, né? Ficar na pontinha do pé lá para baixo. Estabiliza na região do tornozelo, na região para cima do tornozelo. E a resistência vai estar na face plantar contra o movimento. Esse daqui, ele avalia fibulares longos e também pode ter queixas apresentadas aí com corredores, porém é menos frequente do que o tibial anterior, tá? E aí temos a avaliação lá do hallux, né, dedão do pé, e pododáctilos, dedinhos do pé, que vai, mesma coisa, né, para flexão, a resistência vai ser feita na face plantar dos dedos, para extensão na face dorsal dos dedos, tá? E aí temos o que? Nosso paper para nossa resenha. É este aqui, vou subir lá no ambiente virtual para vocês, mas é a avaliação da força muscular de extensão do tronco, tá? Paper super interessante, muito bom mesmo. Lembrem que a entrega da resenha é no dia 6 de maio, tá bom? E tarefinha de hoje vai ser... Vamos mudar aqui, ó. Cadê? Opa, não tá aqui. Bom, deixa eu trocar aqui de tela. Tá no meu outro arquivo. Tarefinha de hoje vai ser fazer a avaliação de força sem tarefinha. Não, temos tarefinha, gente. Vai ser fazer a avaliação de força de 4 músculos, tá? Bem tranquilo, gente. Cadê? Onde é que troca? Cadê? Aqui. Carregou, pessoal? Vamos ver se carregou. Vamos aumentar o zoom aqui para vocês visualizarem. Basicamente, então, nossa tarefinha de hoje é avaliar 4 músculos, 4 movimentos. Vou postar lá no Ava para vocês a tarefinha, mas bem fácil, ó. Pega um voluntário aí da casa de vocês. Se não tiver voluntário, faz com
Faz com o dog, passarinho. Pega um voluntário aí para vocês fazerem, tá bom? Vão testar lá força de abdução do ombro, força de flexão do cotovelo, flexão do quadril e extensão do joelho, tá? 4 músculos aí em movimentos para vocês avaliarem. Lembrando de descrever o mínimo, que é os músculos que estão envolvidos com este movimento, tá? Certo? Fechou por hoje. Tivemos bastante problema de conexão, né, gente? Ô, prof, Diga. aquele livro do Kendall ali é fácil de achar? Sim, eu não sei quantos exemplares a gente tem ali na biblioteca, mas temos. Aí esse trabalho aí tem que tu vai passar aquele formatozinho igual tu botou das outras tarefas ou a gente vai poder fazer normal assim? O que vocês preferem? Querem que eu coloque um modelinho? São 4 movimentos ali. Acho que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? É porque daí só tem que falar os músculos que estão presentes e o grau de força, né? Exatamente. Lembra lá, graduação de força de 0 a 5. E falar quais músculos estão envolvidos com esses movimentos, tá? Então acho que dá pra gente fazer normal, então. Não precisa de modelo. Yasmin, amém, tá tranquilo. Viu, gente? Vocês falaram que eu tinha, né, colocado muitas atividades, mas era pra gente retomar o ritmo, né? Certo? Ficamos por aqui, então. Lembrando... Passa mais, ó, o pessoal pedindo, ó. Passa mais. Brincadeirinha! 1º de abril, gente. Só isso por hoje, porque vocês têm que começar a pensar lá no paper, né? Então, vocês têm que começar a pensar lá no paper de vocês. Então, vou passar só isso. Só essas provas de função. E... O que mais que a gente tem? Para a próxima semana, a gente começa as avaliações segmentares. Então, a gente vai começar já a avaliar... Qual que é a primeira aula? Ombro, cervical, ombro. Vou fazer atividade, começar o TCC. Ai, ai. Não, é isso aí, pessoal, é isso aí. Beleza? Finalizamos por hoje? Viu? Hoje não foi tão pesado, né? Tanto cheio de conteúdo aí para vocês. Certo, pessoal? Vou ficar disponível aqui para vocês até às 22 para tirar dúvidas. O que vocês quiserem perguntar, pode mandar aqui no chat mesmo. Pode perguntar, tô no fone de ouvido. Mas eu vou encerrar a gravação agora, tá? Então, vocês podem continuar aqui no chat e tal. Podem tirar suas dúvidas agora, eu vou encerrar a gravação. Então, agora, daqui pra frente, quem não tá assistindo não vai poder assistir mais, tá? Então, pra quem vai ficar assistindo o vídeo, beijo, tchau, boa noite. E para o pessoal que tá na aula, gente, obrigada pela presença de vocês.